que aconteceu com você, que você ia tão bem no colégio, ia bem para as provas, passava por média e agora empacou no Enem ou no seu concurso? O que aconteceu? Quer saber? Fica comigo. Tudo bom, pessoal? Aqui é o Professor Odilon. Este é um canal voltado a aprender como estudar, como ter o estudo de verdadeira alta performance e como levar esse estudo para o longo prazo. No vídeo de hoje eu quero discutir com vocês, conversar com vocês sobre essa questão que acontece muito. A pessoa ia muito bem nas provas de Enem, vestibular, etc, de Enem, não, ia muito bem nas provas do colégio, e aí quando chega no vestibular ou quando chega no concurso empaca e aí ele não vai bem. O que acontece? Por quê? O que aconteceu com ele? Ele é a mesma pessoa, ele achava que sabia estudar, mas na verdade ele não sabia estudar. Ou seja, não, na verdade não é isso. Na verdade, ele estudava de uma maneira que não é a maneira correta para estudar para uma prova de Enem ou para o vestibular ou para um concurso público. Como é que é o concurso, como é que é normalmente o aluno que estuda no colégio, né? Eu já fui aluno de colégio, eu sei como é que é. Recentemente eu atendo pessoas que vão fazer Enem, né? Não que eu atenda, mas tem um curso do acelerador de aprovações, que é um passo a passo para você ser aprovado em qualquer prova de concurso público. Até vou deixar aqui no a descrição para você saber mais sobre o acelerador de aprovações. Mas enfim, eu trabalho com pessoas jovens, né, que enfrentam essa mesma dificuldade que eu tinha, que é a mudança no momento quando ele estudava para o colégio e agora que ele precisa passar num concurso, precisa passar num Enem ou num vestibular. Como é que é o estudo do colégio? O estudo do colégio, normalmente, ele se dá na véspera da prova, né? Nas vésperas da prova, na semana de prova. O aluno dificilmente estuda realmente durante o ano. Ele estuda em determinados períodos, né? No mês antes da prova, da semana de provas, né? E daí tem 3, 4 semanas de prova ao longo do ano. Tem os colégios que são trimestrais, tem colégios que são bimestrais, mas enfim, ele estuda na véspera. O estudo de véspera é o estudo de curto prazo. Como é que funciona o estudo de curto prazo? É aquele que fica na memória de curto prazo, aquele que você estuda e está lá na memória de curto prazo. Para ele realmente ir para o longo prazo, ele precisa de revisões que vão levando ele aos pouquinhos para o longo prazo. O longo prazo é como se a gente estivesse empurrando aquela memória de curto prazo. A gente vai empurrando um pouquinho, empurrando um pouquinho, ou deixando ela com uma sobrevida maior na nossa memória, né? Um número de telefone, se você me dá um número de telefone, eu tenho que discar esse número, depois de 5 minutos eu vou esquecer esse número. Agora, se passar dos 5 minutos você lembrar esse número algumas vezes para mim, ou eu pensar nele algumas vezes ao longo de 5, de 10 minutos, eu vou tender a lembrar desse número talvez uma tarde inteira, né? E se eu continuar tentando, usando mecanismos de revisão, eu vou lembrar desse número um dia inteiro. E se vai chegar num ponto de tanto eu fazer revisões, que esse número vai ficar na ponta da língua, né? Como era antigamente. Antigamente a gente não tinha o telefone celular, né? E eu sabia o telefone de vários amigos meus, eu sabia na ponta da língua. Eu sabia o telefone do meu pai na ponta da língua, eu sabia o telefone de amigos, do meu avô e etc., de endereços comerciais que eu tinha contato. Por quê? Porque a gente tinha que usar mecanismos de repetição e mecanismos de revisão daqueles números que a gente mais discava. Então, ele vai perdurando por mais tempo no curto prazo. Quando a gente, na memória, né? Quando a gente estuda para a prova, a gente coloca ela no curto prazo e ela vai desaparecendo aos pouquinhos. Se eu não utilizar revisões, ela vai desaparecer. E o que acontece, a gente não faz revisões, porque depois que a gente passa na prova, a gente acaba não fazendo revisão e acaba esquecendo. Porque o mais certo, depois do seu estudo, o mais certo é que você vai esquecer aquilo que você estudou. Então, para você não esquecer o que você estudou, você tem que revisar. Por isso que não funcionava. E ainda tinha mais um agravante. Qual é o agravante no seu ensino de segundo grau? O agravante é que você normalmente sabia o que ia cair na prova, né? Então, os professores davam questões que iam cair na prova.
se não era diretamente, né? Algumas vezes eu fui professor de faculdade, às vezes eu dizia diretamente, pessoal, isso aqui vai cair na prova, estudem isso que vai cair na prova. Aí o aluno ia lá, fazia um asterisco, grifava e acabava estudando essa parte que ia cair, e como ele estudava na véspera, ficava no curto prazo e ele acertava a questão, né? Então você sabe que vai cair. Além disso, o conteúdo é bem menor, né? Imagine um conteúdo da sua prova bimestral, que é uma parcelinha assim do seu estudo, e imagine uma prova de concurso em que a gama de conteúdo é muito maior, né? E você não sabe o que vai cair. Imagine também uma gama de uma prova do Enem, né? Por exemplo, pega uma matéria história. A história que você vai estudar para a sua prova é uma partezinha do trimestre que foi estudado naquele momento. E daqui a pouco você, no Enem, vai ter que pegar toda a história de 3 anos que você estudou. Então é completamente diferente. Então não consegue estudar para Enem, para vestibular e para concurso somente no curto prazo. Então você é obrigado a revisar. E aí quando você revisa, você vai colocando no longo prazo, você vai empurrando aquela memória de curto prazo para, em vez dela desaparecer, ela ir para o longo prazo. Por isso que é um estudo completamente diferente, você tem que saber isso para você ir bem na sua prova de concurso, ou prova da OAB, ou prova do Enem. E ainda, né, aproveitando isso aí, sabendo disso, você tem uma ferramenta a mais para utilizar no seu concurso público, que é a memória de curto prazo. A memória de curto prazo, ela pode ser utilizada numa parcela da sua prova de concurso. A sua prova de concurso é enorme, porém uma parcelinha ali você pode escolher para que fique no curto prazo. Pode ser uma matéria ou algum pedaço de matéria que você estude na véspera, ou porque você não gosta da matéria, ou porque você tem dificuldades da matéria, ou porque é uma matéria muito específica que não vai cair em outros concursos, né? E aí eu falo sempre, né? A dica que eu dou é essa agora, estude regimentos internos e legislações internas que é específica para aquele concurso que você vai prestar e não é exatamente para outros concursos que você está se preparando. Estude isso no curto prazo. Quando você estuda no curto prazo, você vai com ela mais fresca, vai no curto prazo na hora da prova, né? Estuda na semana anterior, por exemplo, né? Você está se preparando para uma prova. Aí na semana anterior, ou 15 dias anteriores à prova, aí estuda bastante, por exemplo, um regimento interno que vai cair. Aí vai lá e mata pau, gabarita essa prova, e aí você vai ver, pô, professor, fui melhor nessas que eu não estava estudando que as outras. Não, é porque você estudou no curto prazo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, saber a diferença do estudo, que tem que ser diferente do curto e do longo prazo, saber como é que funciona mais ou menos esse mecanismo para que a gente possa jogar um estudo para o longo prazo. A partir daí, tendo essas clareza naquilo que a gente vai fazer, a gente tem mais chances de acertar, mais chances de passar no concurso. Então, o vídeo de hoje era isso. Dê o like, compartilha, aperta o sininho das notificações caso você seja inscrito. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.